Graça e paz, queridos. Você está feliz hoje? Glória a Deus. Alguém passa por provação aqui? Ou já passou? Ou é só um privilégio do pastor? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós somos provados. E a minha oração é que eu seja sempre aprovado. Provado e aprovado pelo Senhor. Amém? Você também quer ser aprovado? Nós vamos ver um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Até aí. Nós passamos provações e nós vamos aqui agora imaginar uma cena, uma pequena comunidade cristã, ali no Império Romano, e os cristãos ali estavam, não havia templo, não havia liberdade religiosa, não havia liberdade para cultuar, como nós temos aqui. Os irmãos tinham que se reunir escondido, eram perseguidos. E ser cristão não dava nenhum status. Humanamente falando, era só prejuízo. Perseguição, viver escondido. E o cristianismo era considerado como uma seita estranha que apareceu. Algumas pessoas perderam oportunidades, perderam emprego por causa da fé, perderam até a vida. Outros foram expulsos até do meio, do seio da família. E muitos ainda enfrentaram muita perseguição e pobreza. E é nesse cenário, é para essa gente sofrida daquela forma, que Tiago fala o que nós acabamos de ler. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por diversas provações. Será que é possível a gente imaginar, em meio a tudo isso que foi narrado, passar por essas provações e que isso seja motivo de grande alegria? Talvez para nós hoje, analisando a história que já passou, fique mais fácil. Mas imagine para quem estava sofrendo aquilo ali naquele momento. Tiago escreve essa carta para as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Esses cristãos judeus estavam ali espalhados fora da Palestina, em diversas regiões do Império Romano. Ali na Ásia Menor, na Síria, alguns em Roma, outros em cidades comerciais gregas, longe do templo, longe de Jerusalém, longe da terra conhecida como Terra da Promessa. A gente pode dizer, eles estavam longe de casa. E o Império Romano era um império forte economicamente falando e politicamente também. Por outro lado, era um império altamente desigual. Será que tem alguma coisa a ver com o Império do Brasil hoje? Né? Com tanta desigualdade, com tanta gente passando fome, com pessoas riquíssimas. Um cenário de desigualdade. Havia exploração, injustiça trabalhista, concentração de riqueza nas mãos de poucos. Parece conosco? Riqueza concentrada em talvez 5% da população. E Tiago, lá no capítulo 5, verso 4, ele vai dizer assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos
e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles viviam em meio a um mundo pagão, politeísta. Eram muitos deuses envolvidos ali. A fé cristã ela não era bem-vinda. Os cristãos eram tratados como subversivos, supersticiosos até. E existia uma pressão cultural muito forte. E é nesse ambiente de dispersão, de pobreza, de rejeição, de conflito cultural, que Tiago tem a coragem de dizer: tenho alegria por passar por várias provações. Eu fico imaginando, às vezes você está passando por um sofrimento tremendo, e aí o pastor dizia a você assim: olha aí, pastor Paulo, alguém vem chorar, dizer que está passando por um grande problema, e o Senhor vai dizer assim: tenha isso por motivo de alegria. Talvez a pessoa não receba bem. Pô, eu estou sofrendo, eu estou contando um sofrimento, e o pastor está dizendo que eu tenho que ter isso como motivo de alegria. Mas é isso que Tiago está falando aqui. Eu quero trazer uma história antes da gente começar a tratar dos pontos. E a história diz assim: poucas décadas atrás, um pastor simples de uma região do interior, vamos dar o nome a ele de pastor João, um nome hipotético, ele vivia com sua família numa pequena casa, sustentava a sua família com dificuldade, porque era uma igreja pequena. É a cara do Brasil, né? Nós ouvimos lá na convenção de que cerca de 80% das igrejas brasileiras têm menos de 100 membros. É uma igreja pequenininha. E um dia a cidade onde eles moravam foi atingida por uma grande enchente. E em poucas horas a casa do pastor foi tomada pelas águas, os móveis foram destruídos, perdeu roupas, perdeu alimentos, documentos, perderam tudo com aquela enchente. Ele, esposa e filhos foram abrigados num ginásio público. E é muito comum a gente ver isso nas reportagens quando a enchente. Nós temos visto agora, nessas semanas, vários locais sofrendo com enchentes, pessoas perdendo tudo, dando entrevistas, chorando, desesperadas. Só quem passa por isso sabe a dor que causa. E aquele pastor estava passando por aquilo. E um colega perguntou a ele, no meio do ginásio, vendo ali aquele pastor de cabeça baixa, ele perguntou: pastor, como o senhor está? E ele respondeu com os olhos marejados, mas firme: do ponto de vista humano, eu perdi quase tudo. Mas Deus me mostrou que eu não perdi o que é mais importante. Eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha família. Eu não perdi a presença de Deus. Eu descobri chorando que Deus continua sendo suficiente. Meses depois, uma igreja de uma outra cidade o ajudou a reconstruir a sua casa. Móveis foram doados, a cidade se uniu para ajudar a família, e o testemunho daquele pastor, sustentando a sua fé na dor, impactou a muitas pessoas. Anos mais tarde, ele dizia, ao contar essa história: eu sempre preguei que Deus era fiel. Depois da enchente, eu descobri isso na prática. Antes eu sabia, agora eu sei. Muitas vezes a gente passa a ter a noção de quem é Deus quando algo desse tipo nos encontra, como aconteceu com esse pastor. E foi exatamente o que Jó disse lá no final da sua história: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois daquela experiência, e nós vamos falar um pouco de Jó no final. Nós vamos desenvolver esse sermão em 3 pontos. Vamos colocar aí na tela os 3. Conhecendo o poder de Deus nas provações. Vamos abordar: a provação revela a fé que já temos, a provação transforma o nosso caráter e a provação nos leva a conhecer o poder soberano de Deus. Nós vamos desenvolver esses 3 pontos agora. E nós vamos começar falando sobre
A provação revela a fé que nós já temos. Porque a fé que não é provada, ela não é percebida. E Tiago declara: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, mas ele não para aí. Ele vai dizer assim: sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E nós somos chamados pela palavra de Deus a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar. Então, a expressão provando a fé indica teste, verificação. Nós estamos sendo testados, verificados, provados por Deus. Mas Deus precisa provar a nossa fé, Ele não sabe todas as coisas. Por que nós somos provados, queridos? Deus sabe, não é verdade? Nós é que não sabemos. Por isso nós somos provados. Porque Ele sabe, mas nós não sabemos. A fé, queridos, é como o sal. Você não compra sal para colocar guardado num cofre. O sal parado, guardado, ele não serve para absolutamente nada. O sal vai ser útil quando ele é colocado, por exemplo, no alimento. E me perdoe aqueles que têm problema de pressão alta, mas eu não consigo comer nada sem sal. Aliás, muito pelo contrário, lá em casa a Núbia sofre, porque ela precisa controlar o sal para ela e eu gosto de sal e eu fico reclamando, essa comida está sem sal. O sal dá sabor. O sal parado não serve para nada. Ele só cumpre aquele propósito dele quando está misturado no alimento. E uma vez misturado, você não mais vê. Você sabe que o sal está ali, como eu sei, mas a gente não vê mais o sal. Está misturado ali. Assim é a nossa fé. Nós só percebemos quando nós provamos a nossa fé. Muitas vezes ela é invisível aos nossos olhos, mas ela vai se tornar real justamente quando ela é provada. E Jesus usa o mesmo símbolo. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra, em Mateus 5,31. Então, a fé guardada, ela não transforma ninguém. A fé usada na tempestade, a fé usada no deserto, na aflição, ela se torna concreta, viva. Podemos, às vezes, até dizer saborosa. A provação, ela é o cenário para que a nossa fé possa atuar. No momento da provação, nós somos chamados a colocar em prática essa fé que nós vivemos falando que temos. E, às vezes, quando a aflição chega, a provação chega, às vezes a fé sai pela janela, quando essa fé ela não é firmada no Senhor Jesus. Aí entra o desespero. Eu posso lembrar de quantas pessoas desesperadas em 2020, 2021, no período da pandemia. Pessoas apavoradas com a ideia de morrer de Covid. É verdade ou não é? Mas onde estava a fé? E eu estou falando de pessoas apavoradas, de irmãos. Eu lembro que eu fui visitar uma irmã, o esposo me pediu, porque ela estava desesperada. Ela entrou em depressão por causa do medo de morrer. E eu perguntei para ela assim: minha irmã, se o Senhor lhe chamar hoje, você sabe para onde você vai? Sei. Então, para que esse desespero? Você não vai para um lugar melhor? Não é assim? Se nós morrermos hoje, se a nossa senha for chamada hoje, para onde nós vamos? Tem certeza? Então, por que se desespera com a possibilidade da morte? Eu sei que é porque ninguém quer ir hoje, né? Eu sei para onde eu vou. Mas, Senhor, espera um pouquinho aí, ainda tenho tanta coisa para fazer. Não querer ir hoje, está tudo bem. Mas se desesperar diante da possibilidade de ir, é porque está faltando fé. Está faltando entender que precisamos de fé nas promessas
do Senhor. E eu queria trazer alguns exemplos da Bíblia, que vai falar de provação e de fé. O exemplo de Daniel. Daniel, antes da cova dos leões, Daniel já era fiel, mas a fé de Daniel ela se torna um testemunho público quando ele prefere a cova a negar a sua fé, a oração. E aí Daniel vai para a cova dos leões. E o resultado? Ele vai dizer assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se tivermos fé, o Senhor vai fechar a boca dos leões que aparecerem diante de você. Amém? Você crê? Porque às vezes a gente se apavora. O leão chega e a gente se apavora. Eu não estou falando do leão da Receita Federal, não. Que às vezes apavora a gente também, não é? Mas muitas vezes o leão tem chegado diante de nós e nós temos nos apavorado. Mas nós temos que fazer como Daniel. Crer que o Senhor vai fechar a boca do leão, ele não vai tocar em você. Temos também o exemplo de Sara. Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. Aquilo a incomodava. Anos de espera, frustração, impossibilidade biológica para gerar um filho. E aí vem Isaac. E Isaac ali, ele não é só um bebê. Ele é um monumento vivo da fidelidade de Deus. Quantos Isaques você já recebeu na sua vida? Eu posso dizer que eu já recebi alguns Isaques. Algumas coisas que eram improváveis e às vezes eu considerava até impossível. Mas o meu Deus provou que Ele é Deus e que não há nada que Ele não possa fazer, que não há situação que Ele não possa resolver. Esse é o Deus em quem eu creio. E eu posso dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus maravilhoso, todo-poderoso. E temos também Davi diante de Golias. Davi, antes de enfrentar Golias, ele já havia enfrentado um leão. Confere? Também um urso. E aí Davi vai tornar pública a sua fé. Porque enquanto ele enfrentou o urso e o leão, ninguém viu. Ele teve fé no livramento do Senhor, mas ninguém viu. Mas ali diante de Golias, a fé de Davi se tornaria pública. E Davi vai dizer assim ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, queridos, não peça somente ao Senhor para que você saia rápido da provação. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer revelar por meio dessa provação? O que o Senhor quer me ensinar por meio dessa provação? O Senhor quer nos ensinar acerca dessa fé que Ele já colocou em mim e em você. Procure entender, peça discernimento ao Senhor para que você compreenda claramente que lições você precisa aprender por meio da provação que você está passando. Às vezes nós fazemos o contrário, passamos por provações, ao invés de exercer essa fé, nós começamos a murmurar contra Deus. E nós vimos a história do povo de Israel, que aquele povo perdeu a bênção por causa da murmuração. Então, no momento da provação, não é momento de murmurar, é momento de exercer fé. É momento de ser aprovado por Deus. Então, a aprovação, ela transforma o nosso caráter. Tiago não para ali no teste da fé, mas ele fala de um processo e de um resultado. Ele vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E há um processo espiritual aí. O processo é provação, fé testada, perseverança, que gera um caráter moldado. A provação gera uma fé que está sendo testada. Essa fé vai gerar perseverança, seguir em frente, olhando para o Senhor.
E essa perseverança vai trazer um caráter moldado. E a Bíblia vai mostrar isso em várias experiências. Ali com Neemias e Sambalate. Neemias quer reconstruir os muros. Sambalate e Tobias começam a perseguir, querem evitar que ele construa, fazem de tudo, armam ciladas, mas Neemias está focado. Neemias perseverou e os muros foram construídos. E o conselho que eu trago hoje para nós essa noite é esse: persevere e feche as brechas dos muros da sua vida espiritual. Não dê ouvidos a Sambalates e a Tobias. Persevere. Você tem uma obra a realizar. E creia que o Senhor vai adiante de você. Creia que Ele será a sua retaguarda. Persevere. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E Neemias vai dizer: porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. E, por perseverança, os muros são concluídos. Está lá em Neemias 6. É importante entender que isso tudo molda o nosso caráter. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Romanos 5, 3 e 4. Então, a gente vai perceber aqui a semelhança entre Tiago e Paulo. Paulo vai falar da tribulação, que gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança. E Tiago fala provação, perseverança e maturidade. Por meio da provação, por meio da nossa perseverança, o Senhor quer forjar o caráter de Cristo em nós. Então, entenda a provação como bênção de Deus para a nossa vida. No momento que estamos passando pela provação, às vezes vai doer, vai incomodar. E a história diz, os entendidos dizem que o ouro, para ser refinado, ele precisa passar por altas temperaturas para extrair as impurezas. Às vezes você vai passar por altas temperaturas, porque o Senhor quer tirar de mim e de você as impurezas, que muitas vezes têm atrapalhado a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele. Só que para passar por alta temperatura, irmãos, às vezes vai doer. Às vezes vai doer na carne. Mas exerça essa fé e persevere para que o Senhor possa tratar do seu caráter, tratar do meu caráter. A meta de Deus é que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Tiago 1,4 fala: perfeitos, amadurecidos e não infantis na fé, íntegros, significa inteiros, sem divisão de coração, sem duplicidade. E quando ele diz em nada deficientes, ele quer falar completos naquilo que Deus quer formar. Romanos 8, 29 vai dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Gálatas 4, 19. Filhinhos meus, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em vez de perguntar apenas, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar, o que o Senhor quer fazer por meio disso? O que o Senhor quer me tornar? Onde o Senhor quer me levar? E o nosso papel é só dizer, eis-me aqui, Senhor. Faz o que quiseres, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Deus não está, queridos, interessado apenas em nos tirar da provação. Ele está interessado em nos transformar por meio da provação. A provação, terceiro ponto e último, ela nos leva a conhecer o poder soberano de Deus. E aqui nós vamos entrar no testemunho de Jó, o símbolo máximo de sofrimento humano.
no Antigo Testamento. Minha filha às vezes fala assim para mim: meu pai, eu não suporto, eu não consigo ler o livro de Jó. Eu não consigo imaginar uma pessoa sofrendo tanto, meu pai. Ele perde tudo. E é difícil imaginar passar por aquela situação que Jó passou. Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas antes dele dizer isso, ele passou por muita coisa. Jó foi um verdadeiro laboratório de provação. Alguns versículos vão nos fazer entender a tragédia que veio na vida de Jó. Jó 1, 12. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E depois, num segundo momento, Satanás vem dizer assim: porém, estende a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó perde bens, Jó perde filhos e filhas, Jó perde a sua saúde, Jó perde a dignidade, o respeito das pessoas. A imagem de Jó era a pior possível, porque naquela época, passar pelo que Jó passou era símbolo de alguém que estava em pecado e que estava recebendo o juízo de Deus. Então, além de todo o sofrimento, ele ainda era acusado indevidamente de ser um pecador. Se alguém, queridos, tem autoridade para falar de dor e de sofrimento, esse alguém era Jó. E o que ele descobre depois de passar por tudo isso? Ele descobre: bem sei que tudo podes. Ele descobre que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Antes, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas ali, naquela experiência, Jó vê Deus. Jó 42, 5 vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A tribulação levou Jó a um nível de conhecimento e intimidade com Deus que ele jamais tinha experimentado. E quantas vezes, queridos, a provação nos leva a nos aproximar de Deus de forma que a gente nunca experimentou. Porque muitas vezes, quando está tudo bem na nossa vida, há uma tendência da gente relaxar. É como se Deus fosse descartável. Eu não estou precisando dele agora, eu vou viver a minha vida. Aí, quando vem a aflição, a gente lembra que existe um Deus. Ainda hoje eu estava lendo à tarde a história do povo de Israel, tantos reis, sobretudo os reis de Israel, que foram infiéis a Deus, que eram idólatras, que faziam verdadeiras abominações, mas quando a coisa pegava, quando eram invadidos por outros povos, quando não estavam aguentando mais, o que é que eles faziam? Eles não recorriam àqueles deuses falsos. Eles recorriam a quem? Eles recorriam ao Deus que os livrou lá do Egito. E Deus é tão misericordioso que ainda assim o Senhor providenciava livramento para aquele povo infiel, idólatra. Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aqui nós notamos dois extremos nessa confissão que Jó faz. Primeiro ele diz: tudo podes. Depois ele vai dizer: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus pode tudo, querido, então não há nenhuma área na minha e na sua vida que estejam fora do alcance de Deus. Amém? Ele tem o controle de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que tem áreas da nossa vida que são separadinhas, intocáveis, que ali Deus não precisa mexer. Mas eu e você precisamos fazer essa entrega total, para que Ele tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. Jeremias 32, 27 vai dizer: eu é que sei
Eu é que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está perguntando para mim e para você essa noite. Acaso existe algo que seja demasiadamente difícil para Deus? Às vezes a gente faz parecer assim. Porque é difícil para nós, a gente acha que talvez seja difícil para Deus também. Mas para Deus, nada é sequer difícil. Basta uma palavra do Senhor e Ele traz à existência aquilo que não existe. Você crê nisso, meu irmão? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agrada. Salmo 115:3. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. E o mais importante disso é que nós fazemos parte desse plano do Senhor. Ele nos incluiu. E Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E um texto que eu admiro bastante, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Se aproprie dessa verdade, porque Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, Ele vai terminar, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ora, queridos, eu quero trazer aqui as considerações finais desse sermão. Primeiro, encare as provações não como punição, mas como um processo. Por meio da provação, você está em um processo em que Deus está forjando o seu caráter. Deus está transformando algo em você para que seja de acordo com o que Ele quer. Para que você seja o que Ele quer. Para que você esteja onde Ele quer que você esteja. Entenda a provação dessa forma. Você está passando por provação, entenda que você está passando por um processo. E todo processo tem início, meio e fim. Então essa provação ela vai passar, irmãos. Você não vai passar o resto da sua vida nessa provação, ela vai passar. E aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai concluir, em nome de Jesus. Romanos 8:28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, queridos, inclui também as provações. Então, entenda que as provações cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Segundo, use a fé, não guarde. É como o sal. Sal guardado não serve para nada. A nossa fé guardada, ela não serve para nada. Porque a salvação é por meio da fé. Quando Jesus ia curar alguém, era muito comum ele perguntar: você crê que eu posso? A fé move o sobrenatural de Deus sobre a minha e a sua vida. Você crê? A fé move o sobrenatural de Deus sobre nós. Então use a fé, não guarde, porque ela guardada ela é inútil. Use a fé para obedecer, mesmo sem entender. Nós não precisamos entender. Nós precisamos obedecer. Terceiro, permita que a perseverança tenha ação completa na sua vida. Não interrompa o processo antes da hora. Passe por todo o processo que Deus quer que você passe. Não tome decisões
definitivas em momentos temporários. Não tome decisões movidos pela emoção, mas busque a orientação do Senhor. Dobre o seu joelho diante do Senhor. Entenda que Ele está forjando o seu caráter. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E por último, quarto, conheça o Deus que pode todas as coisas de forma pessoal. Conheça o Deus que pode tudo, que pode todas as coisas de forma pessoal. Tenha relacionamento com esse Deus, tenha intimidade com esse Deus, para que você possa entender quando Ele falar com você. Busque essa intimidade com o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que eu e você possamos ter o relacionamento com Deus que Jó teve lá no final, quando ele conseguia ver Deus como Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, o Deus no qual nenhum dos planos dele podem ser frustrados, porque Ele pode todas as coisas. Eu queria orar nesse momento. Eu queria pedir ao pessoal da música que cante de novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu vou orar e em seguida vocês cantam, tá? Feche os seus olhos. Eu queria dizer para vocês essa noite, se você está passando por provação, que isso seja motivo de alegria na sua vida, porque você entende que Deus está fazendo você passar por um processo, porque Ele está cuidando de você, porque Ele quer transformar algo em você, porque Ele quer levar você para um lugar especial que Ele preparou para você. Ele quer que você esteja aonde Ele preparou para você estar. Ele quer que você realize o propósito dele na sua vida. Ele quer que você seja bênção para alguém em algum lugar. Não veja com tristeza a provação pela qual você está passando, mas veja com fé. Permita que o Senhor esteja forjando o caráter dele em você. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor. E eu tenho certeza que nós viemos aqui para ouvir a Tua voz esta noite, Pai. E eu creio que nós conseguimos Te ouvir esta noite. Mas, ó Deus, que as Tuas palavras, elas não passem. As Escrituras dizem que a Tua palavra não volta vazia. Que essa noite, a Tua palavra, Senhor, ela gere vida. Ela gere frutos, Senhor. Que ela acenda nos nossos corações essa fé maravilhosa, essa fé que não duvida, essa fé que não questiona, mas essa fé que nos leva a obedecer, sabendo que o Senhor está forjando o nosso caráter para nos levar aonde o Senhor quer. Leva-nos, Pai, coloca-nos, ó Deus, onde o Senhor quer nos colocar. Coloca no nosso coração, meu Deus, essa chama acesa e ardente da fé no Senhor. Que por meio dessa fé, nós sejamos servos fiéis. Nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, Senhor. E que nós possamos cumprir a nossa missão, Senhor, de levar esse evangelho maravilhoso da salvação para todas aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não ouviram falar do Senhor e que precisam de salvação. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para saquear o inferno, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, meu Deus, de estar na Tua casa e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa,
nos guarda de todo mal, Senhor, no nome de Jesus.